Fala, eu bater a porta. É Aí porque daí ele dá o ok lá. Pronto. Vamos nessa então. Gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Pitch ao Pix. E hoje a gente está aqui com o co-host, que é o Guto Schneider aqui do Lancei Essa, e o nosso Tamo junto. convidado super especial, o Guilherme Paiva. E a gente queria... Bom, o objetivo aqui dessa conversa é a gente entender um pouquinho mais sobre teses de investimento, oportunidades de investimento, cases de sucesso, enfim, futuro do ecossistema, enfim, trocar ideia, conhecer mais do Guilherme e do fundo que ele representa. Então, para começar, né, quem é o Guilherme na fila do pão? Então, se apresentei para a galera. Putz, bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos lá, em 1992 eu nasci. Não, Mineiro é brincadeira. assim mesmo. Não, coisas assim da minha criação que eu acho que é importante. Eu sou filho de bancário. Meu pai trabalhou 30 anos no Banco do Brasil. Inclusive, morei em Brasília durante 2 anos por causa dessa mudança dele. Então, assim, a princípio eu sempre tive ojeriza do mundo financeiro. É um negócio assim, eu sabia, não, trabalhar em banco não vou. Não vou mexer com isso. Vou fazer engenharia. Me ferrei na engenharia, não deu certo. Fui e no meio desses tropeços, lá em 2013, eu começo a mexer com startup. Primeiro na incubadora da UFMG, que eu estava, a Inova. Começo num grupo de estudantes lá, depois a gerente da incubadora me chama para tocar o programa de incubação. Meio do ano eu acabo tendo um intercâmbio. Continuo mexendo com startup durante esse intercâmbio, fico fazendo trabalho voluntário no Centro de Empreendedorismo lá da faculdade que eu estava. E depois, quando eu volto, eu vou para o Acelera MGTI, que era uma aceleradora, que estava naquele boom do Startup Brasil. Uhum. Já tinha, acho que, umas 7 ou 8 empresas aceleradas. Uhum. Já vinha de um histórico legal da Funsoft de incubação. Estava fazendo o switch de incubação para aceleração. E nesse switch eu entrei lá, tocamos junto com o meu ex-sócio, o Pedro Lopes, o programa de aceleração. E aí, nessa conversa, nesse trabalhar junto, a gente já se conhecia um pouco. Acabei entrando para somar no projeto que eles tinham na época, que era o Voo pro Bar. Digamos, minha primeira startup durou 3 meses depois que eu saí, que eu entrei, aliás. Então, assim, já deu para ver, mas os sócios ficaram. Uhum. E aí a gente continuou, fundamos a Caputo em maio de 2016. Lutamos bastante, passamos por aceleração da Cotidiano aqui em Brasília. Fomos tentando, mas chegou no final de 2021, eu falei, cara, tô exausto. Quem nunca? Não tá rolando mais, essa não é a vibe pra mim. A gente tava, na época, inclusive, negociando um investimento. Sabe quando você para e você fala, putz, será que isso é pra mim mesmo? Será Uhum. que... Aí foi nessa onda que eu falei, não, vou vender minha participação aqui, negociei lá com meu sócio, saí, entrei fiquei 6 meses trabalhando numa startup de BH também, mexia na área de M&A, assim. E depois, em junho de 2022, eu finalmente chego ao Daí do Lab Latam, que é o fundo que eu tô hoje, né? Que é um fundo de VC focado exclusivamente para tecnologias na cadeia de produção de alimentos aqui na América Latina. Tô lá desde junho de 2022, então já vai cumprir aí 2 anos e pouco. Caramba. Que Pô, você história... pediu história, Não, né? falou foi tudo aqui, Isso rapaz. que eu cortei Cara, bastante. isso que é legal. Eu só abrir um parênteses aqui, porque ele fez um pitch da vida dele em 3 minutos. Então, tá vendo? O cara contou toda a história Nossa, profissional dele em menos de Ah. 3 minutos. É o sangue de Pô, startupiano, né? mas não falei que dor que eu resolvo, cara. Isso que eu ia te pequei perguntar. isso. O que fazia a Caputo, né? Você ficou 5 anos na Caputo. Isso. O que te fez ficar na Caputo por tanto tempo? Cara, a gente começou a Caputo, foi uma história muito engraçada. A gente começou a Caputo em 2016. Hum. Igual eu falei, a gente tava lá com Voo pro Bar. Voo pro Bar, a gente eventualmente virou e falou, cara, já é a terceira, quarta, quinta iteração do negócio. Não tá tracionando, a gente não tá conseguindo fazer.
não temos fit. Vamos sair, começar com outra coisa. E aí a gente sentou, na época eram 4 sócios, eu tecnicamente não era sócio na época, eu me virei, né? Aí a gente sentou e falou, cara, com o que a gente gosta de mexer? Uhum. Né? O que a gente gosta de mexer? O que a gente quer ver? A gente quer continuar empreendendo, quer continuar sendo... buscando essa jornada aí. Mas o que a gente gosta de mexer? E na época eu estava começando a conversar muito sobre o uso de dados, Big Data, primeira, entre aspas, geração da inteligência artificial e tal. Falou, cara, isso é uma coisa que nós 4 gostamos muito, né? O quarto sócio, ele acabou saindo para o mestrado na Holanda, na área de dados também. Mas ficamos nós 3 e aí a gente falou, não, a gente gosta muito de dado, a gente quer mexer com dado, a gente quer desenvolver isso, e vamos procurar um mercado grande pra caramba. E eu não lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas 2016 foi uma época que o mercado imobiliário tomou uma paulada ferrada, assim. Deu uma queda, né? Deu uma queda muito, muito grande e a gente estava vendo muita placa de aluga-se, de vende-se. Foi inclusive um outro sócio meu que começou a reparar nisso e falou, cara, quero entender o que está acontecendo. Por que está vendendo tanto? Por que está isso? E a gente falou, não, vamos trabalhar então com a inteligência de dados para o mercado imobiliário. A gente passou 6 meses de 2016, de maio de 2016 até dezembro aí de 2016, efetivamente fazendo o quê? Conversando com gente da área, porque nenhum dos 3 mexia, não era construtor, não tinha imobiliária, não tinha nenhum insight especial do mercado. E a gente chegou na conclusão que o mercado imobiliário é um mercado que ninguém sabe o preço. Ninguém sabe o valor, na verdade, das coisas. Ninguém entende como é que funciona. E mesmo quem está no mercado não sabe trabalhar com as informações que tem. Essa, pelo menos, era a tese da Caputo. E virou e falou, vamos ser, então, o centro de dados, o centro de análises para o mercado imobiliário. Começamos a vender um PowerPoint em 2017, fechamos nosso primeiro cliente em maio de 2017, 3 dias antes de quebrar. Quebrar ele ou quebrar? Não, quebrar a empresa. Quase que o projeto não sai do chão, porque a gente estava fazendo... Enquanto a gente estava conversando, a gente já ia desenvolvendo umas coisas, tal, já ia começando a coletar informação. E aí a gente estava usando um crédito da Microsoft, da Azure, na época. E o crédito ia acabar em 3 dias. E a gente não tinha grana para botar, para rodar o tanto que precisava. Que na época, pô, era 2 recém-formados, eu ainda na faculdade, rapado pra caramba. Falamos, não temos condição. Sim. Fechamos o contrato com o BTG Pactual, primeiro cliente. Caraca. Um braço do BTG. E aí continuamos 5 anos na Caputo com essa missão de trazer dados, trazer informação mais embasada para o mercado imobiliário. E a Caputo não trabalha com isso? A Caputo ainda existe? Como está a Caputo? Boa pergunta. Vamos dizer assim que depois que eu saí, eu perdi bastante contato lá com o pessoal. Então, e aí depois teve a jornada tua, né? Tu foi para a startup lá de BH, em junho entrou na Yield. No The Yield Lab. É um nome complicado pra Yield caramba. Lab. Yield Lab. Beleza. E aí na Yield Lab, qual que é assim, por que você foi para lá e o que eles fazem lá? Cara, por que eu fui parar lá? Eu fui parar lá porque eu sou o único dos 12 contratados no time que passou por um processo de seleção efetivamente tocado de início a fim. Não tô falando que digamos assim, o resto não passou por diligência, mas todo mundo, assim, se conhecia um pouco, tinha alguma conexão e tal. E eu tive a sorte de, na época que eu tava saindo da Caputo, eles terem postado uma vaga no LinkedIn procurando um analista pro fundo. Falei, cara, sendo super sincero, eu comecei a mexer com startup para eventualmente entrar no Venture Capital. Vamos ver no que dá. Era isso que eu queria mesmo, deixa eu ver de qual é que é e entrar nisso. E aí, acabou que comecei a fazer o processo demorou um tanto aí, porque
pessoal estava logo começando a captação do nosso terceiro fundo. E, eventualmente, aí, final de maio, comecinho de junho, é, eles acabaram decidindo por me contratar. Legal. O que faz o fundo, né? Eu acho que é a segunda pergunta que você falou aí. O The Yield Lab Latam, ele é um fundo de venture capital, que ele é parte de uma rede global de fundos que investem apenas em tecnologias para a cadeia agroalimentar do mundo. Essa rede começou em 2014, lá em St. Louis, nos Estados Unidos, e aos poucos foi crescendo. Então, hoje a gente tem fundos irmãos, digamos assim, na América do Norte, na Europa, Ásia-Pacífico e aqui na América Latina. Na América Latina, a gente está desde 2018, 2017, finalzinho de 2017, começo de 2018. E começamos lá na Argentina, o primeiro pessoal, 2019, expandimos para o Brasil. Hoje a gente tem, como eu falei, 12 pessoas em 4 países. Tem uma pessoa no México, Chile, 3 aqui no Brasil, o resto lá na Argentina. E a gente está já adiantei um pouco no nosso terceiro fundo, né? O primeiro fundo foi um fundo de aceleração, então modelo aceleradora mesmo, lá em 2017. Era bet, investia $100 mil em cada startup, tinha a possibilidade de investir mais, mas era mais fechadinho. E pegava a galera mais cedo. Mais cedo, assim, era pre-seed, seed, e aí, 2021, a gente fez um segundo fundo, que foi um fundo super especial, assim, de 1 ano de duração de captação e investimento. Uhum. Então, passou 2021 investindo em mais empresa. Para vocês terem ideia, né? O primeiro fundo ele foi um fundo de $2,5 milhões, mais ou menos. O segundo fundo de $3,5 milhões. Investimos em 12 startups no primeiro. No segundo, a gente fez follow-on em 6, investimos 6 novas. E agora, no terceiro fundo, é um fundo de $50 milhões. Ou seja, crescimento. Uma curva de pouquinho, crescimento. Olha lá, startup. Normalzinha. E que a gente está aí planejando investir ao todo, né? Tendo no portfólio só desse terceiro fundo 30 empresas. 30 ou mais empresas, né? Uhum. Então são cheques aí de 1 milhão, 1,5 milhão. Cara, o cheque médio ainda tá... A gente está projetando ser algo em torno de $250 mil, né? Então, 1 milhão e pouco de reais. Mas é aquela coisa, a gente começou a investir já em 2022, quando eu entrei a gente já estava começando a investir do terceiro fundo, enquanto estava rolando a captação. Acho que isso é inclusive uma coisa que o pessoal geralmente não sabe. Se o fundo está captando, geralmente ele já está captando investindo, porque o negócio é muito doido. Para a conta fechar, você precisa... Quanto mais tempo você está com o dinheiro parado no fundo, é pior para você. Então, a gente já foi captando, investindo. A gente começou a investir mais em seed, que era um pouco o nosso sweet spot de conhecimento. Estamos crescendo, subindo, pré-A, já investimos em algumas séries A já com o terceiro fundo. E agora a ideia é a gente focar mais em pré-A, série A, cheques maiores, né? E a gente está falando $1 milhão mais ou menos, para poder chegar no finalzinho do período de investimento do fundo, já investindo série B mesmo. Irado. Tá. Vamos agora, então, aprofundar um pouquinho sobre a visão e estratégia do fundo, tá? Então, eu queria entender, beleza, existem outros fundos que investem em agro, existem outros. Como é que você visualiza hoje que o Yield Lab se diferencia frente aos outros fundos de investimento nesse setor? Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem uma visão regional, né? Assim, o The Yield Lab, ele já nasceu com essa ideia de ser sempre fundos regionais, porque você acaba tendo uma visão melhor do mercado. Você tem a capacidade de você analisar esse mercado e pegar as tendências em cada país, e você acaba tendo capilaridade para trabalhar isso. E esse último ponto, na verdade, é um dos pontos que a gente vê como uma grande fortaleza do fundo. A gente tem muita capilaridade para o tanto de área que a gente cobre. Então, a gente trabalha muito perto de parceiro, a gente trabalha muito perto de centros de inovação, centros de estudos.
mercados que, assim, a gente não teria como chegar se não fosse através dos parceiros. Então, hoje a gente tem parceiro na América Central, aí Costa Rica, Guatemala, a gente tem um parceiro muito forte na Colômbia. Aqui mesmo no Brasil, a gente trabalhava muito perto do AgTech Garage, que foi vendido para a PwC, né? Virou o AgTech Innovation agora. E a gente tenta estar muito próximo disso. O segundo ponto que para a gente é super diferencial. Mais de 80% dos nossos investidores são investidores da cadeia. Então, a gente começou no primeiro fundo com produtores agrícolas. Então, pessoal que trabalha produzindo agricultura, pecuária. Segundo fundo, além desse pessoal, a gente começou a colocar algumas empresas de insumos agrícolas aí. E agora, no terceiro fundo, a gente tá com grandes players aí. A gente tá com a maior empresa de alimentos do mundo, a Nestlé. É nossa investidora, com um mandato, inclusive, muito muito maior do que o que a gente teve inicialmente, né? De só estar na América Latina. Eles deram um mandato para a gente de conectar eles com os outros fundos da rede Yield Lab, fazer outras coisas com eles. A gente está com a maior panificadora do mundo, o Grupo Bimbo. Aqui no Brasil eles têm aquela marca Pullman, que é do ursinho. Gosto muito. Não, o pão Bom deles pra é caramba. ótimo. Mas e a gente está com o Banco Interamericano de Desenvolvimento também, que é um grande investidor nosso, não só diretamente, como também através do maior fundo de sustentabilidade do mundo, que é o Global Environmental Facility. Uhum. E, inclusive, através desse fundo, dá para pegar o último gancho aí de como que a gente se diferencia. A gente é o único fundo que investe em startups no agro, na cadeia de produção de alimentos, para ser mais amplo, que tem uma estratégia de sustentabilidade e de investimentos sustentáveis bem delimitada e bem construída. Dos que eu conheço, assim, pode ser que algum outro fundo tenha E é raro. alguma estratégia, mas a gente tem, assim, cara, parte do nosso lucro como gestora de fundo tá ligado à meta de sustentabilidade. Legal. Então, assim, Uhum. foi uma exigência dos nossos investidores, mas é uma coisa que a gente acredita muito que, cara, você vai dar tecnologia para agricultura, a gente não pode ignorar que a gente está ligado no mundo. Não dá para virar e falar, cara, a agricultura é um negócio à parte, essas coisas que estão acontecendo, de chuva extrema, de calor extremo, não tem nada. Não, cara, isso afeta a produção de alimentos. Uhum. A gente entende que, por exemplo, 70% da água doce consumida hoje no mundo está na agricultura. Então, qualquer tecnologia que a gente for investir, ela vai ter que trabalhar em como que a gente dá mais sustentabilidade e mais resiliência para essa cadeia. Uhum. A gente pensa, às vezes, sustentabilidade, tem gente que vai achar que é só o pessoal chato lá que fica pedindo para fazer, para não gastar tanta água. Não, o negócio se você está num mundo que está sofrendo de mudanças climáticas e você precisa alimentar 10 bilhões de pessoas, você precisa de uma cadeia de suprimento, uma cadeia de produção de alimentos muito mais resiliente Uhum. e muito mais capaz de gerar um impacto positivo. Então, vamos investir em tecnologia que vão mirar para essa direção. Top. Levantou a bola. Vou cortar. Vou fazer só o compilado. Então, hoje, o Yield Lab, eu coloquei que tem 3 pontos, né, que o diferencia das outras aceleradoras ou fundos que investem em startups da cadeia de alimentação, certo? Primeiro, regionalidade, né, a capacidade, a capilaridade que vocês têm de estar em outros países, inclusive. 80% dos investidores são da cadeia, isso é o famoso smart money, então vocês não vão trazer um dinheiro que não faz sentido para a startup, para ela se desenvolver, e vocês têm uma estratégia de sustentabilidade bem desenhada. Isso é incrível, porque hoje a gente precisa ter cada vez mais startups que olhem para isso e fundos que invistam nisso, para que isso seja uma realidade na operação de grandes empresas e apoiada por startups. Então, resumir teus pontos. Como é que você identifica e seleciona startups, né, para vocês investirem e quais são os principais critérios que vocês consideram ao selecionar essas startups? Cara, assim, eu acho que isso é o de sempre.
No final das contas, a gente está investindo num tipo de negócio que ele precisa ser escalável, ele precisa solucionar algo real e a gente vai ver isso principalmente através da atração, ou seja, quantos clientes que vai ter, qual que é o crescimento, como é que funciona. Então, assim, sendo bem sincero, a gente olha as mesmas coisas que qualquer fundo olha, Hum. com a diferença de que a gente olha isso no mercado específico, então a gente sabe que se a gente quiser investir só em empresa que vai crescer ou está crescendo a 2, 3 vezes por ano, a gente vai quebrar a cara, não vai ter onde investir. Uhum. Porque o ciclo do agro ele é mais dilatado. Uhum. Então não adianta, a gente está vendendo, por exemplo, tecnologia para campo, o cara vai precisar testar por uma safra. Uma safra Hum. são 6, 9 meses, se você pegar. Então o cara vai ter um período aí que ele vai ter um crescimento mais dilatado. Então, tanto que a média de crescimento de agritech geralmente é 1,3, 1,4 vezes ano a ano. Então, assim, a gente olha, a gente pega muito do que é realmente padrão da indústria de venture capital Uhum. e traz isso para a nossa realidade. Ah, mas então como é que vocês fazem a sustentabilidade? Quando a gente pega para analisar uma empresa, a gente analisa, faz um due diligence dessa parte de sustentabilidade e vai construindo com ela junto qual que vai ser a métrica de sustentabilidade. A gente tem uma tese muito certa, muito forte, mas a gente entende que, principalmente para quem está trazendo tecnologias novas aí para o campo, é muito fácil se achar esse ponto em que ela gera algum benefício. O difícil, na verdade, é mostrar para o empreendedor que ele precisa começar a falar disso, precisa incorporar no seu storytelling, incorporar na sua conversa esse tipo de visão, né? Legal. Inclusive, você foi para um ponto aqui, né? Você pode compartilhar exemplos de startups do portfólio que já tiveram impactos significativos e como que você mensurou esse impacto que foi gerado pelas startups nos seus clientes. Você comentou agora, por exemplo, que vocês têm como um grande investidor a Nestlé. Isso. Eu tenho colegas que têm hoje startups que fazem a pessoal da Iató tem a Nestlé como clientes e eles trabalham na parte de reciclagem de resíduos. Tá? Uhum. Então, reciclar o resíduo, eles vão mensurar em tonelada de resíduos reciclados, né? E Isso. eles transformam em portas, é um negócio super legal, é o Luiz Grilo. Uhum. Então, assim, é um business. Como é que faz hoje para você, dentro da Nestlé, nos projetos que você vai construir com Nestlé, com banco, né? Como é que você pega e leva isso para... Como é que você mensura isso junto com a startup quanto tem impacto socioambiental? Cara, eu acho que o melhor caso que a gente vai ter de mensuração e aplicação mesmo é o caso da Quilimo. A Quilimo é uma startup argentina que tem uma história super legal. A gente investiu neles pela primeira vez em 2018. Foi um dos primeiros investimentos do fundo, assim, tal. Na época, eles trabalhavam com sensores a campo para melhorar a irrigação. Uhum. Era isso, assim, a Quilimo ela nasceu como uma startup de otimização de irrigação, lá em E gastam uma 2018. grana de água e de energia. Cara, É bizarro. eles foram assim, o legal deles foi que, no começo, eles estavam trabalhando com hardware em campo, sensor na terra. A gente falou: "Sinceramente, você pode continuar fazendo isso, mas não vai escalar". Uhum. Eles conseguiram traduzir isso para um software. Então pegaram todo o know-how que eles tinham já são agrônomos, gente que já mexia com isso. Conseguiram transformar isso num software que ele vai otimizar todo o processo de irrigação. E a partir desse software, eles começaram a ver o impacto que eles tinham nessa otimização e quantos litros que eles conseguiam economizar só com software, só com o uso do software e melhores técnicas de irrigação. Eles fizeram uma academia de irrigação, onde os produtores podem entrar, especializar, entender melhor como é que funciona a irrigação. E à medida que foram fazendo isso, eles foram vendo que tinha uma economia ali de água palpável. Tanto que você pega aí no último ano, vamos pegar 2023, eles devem ter ajudado a economizar na produção agrícola,
equivalente ao consumo de água de 3 São Paulos, ou mais. Meu Deus, qual é a área que esses caras cobrem, sabe? Caramba, é muita coisa. E é muita água, né? Muita coisa, muita coisa. Tanto que agora eles estão numa nova fase de novo da empresa. A gente investiu neles em 2022 de novo. Estão investindo agora em 2024. Eles estão... Já investimos, né? Eles estão finalizando a rodada. E a tese agora é... Maravilha, o software ele funciona, ele consegue ajudar a economizar, só que é ainda muito marginal. E a gente entende que muitas vezes o driver para o agricultor mudar uma prática ou mudar ou realmente conseguir economizar essa água é uma mudança de modelo de irrigação e, portanto, de cultura de irrigação. Uhum. Então, como é que você faz isso? Você vai ter que dar acesso para o cara para ele ter o equipamento para isso. Um cara que hoje rega por inundação, né, que é aquele jato d'água que a gente vê jogando, assim, ele está consumindo muito mais água do que uma irrigação por gotejamento, por exemplo. Está sendo muito menos eficiente. Uhum. Água não é tanto o custo aí é principalmente energia e o fato de que é um capital que você tem que colocar e muito produtor agrícola não vai ter capital para investir nisso, né? E fazer o famoso CAPEX. Então, como é que você incentiva isso? Você pega uma Microsoft da vida, que vira e fala, cara, eu quero ser neutro em uso de água nos meus data centers até 2030. Tem que dar um jeito de neutralizar esse uso de alguma maneira. Você pega a Quelima, ela vai lá, bate na porta da mãe, ô, senhora Microsoft, tudo bem? Me dá chega aqui, nós vamos fazer um esforço em conjunto aqui, em que a gente vai chegar e vai medir a economia de água desses produtores aqui, nessa bacia hidrográfica, onde está seu data center. Nós vamos medir essa economia, vamos certificar essa economia, e aí você vai remunerar esses produtores por eles estarem fazendo essa economia. Então você financia sem ser através de um crédito, apesar do crédito ser muito utilizado na produção agrícola no mundo, você financia através de uma coisa que não é um crédito, você não faz um offset, é um sistema de incentivo para o produtor economizar água, e você certifica aquilo. Uhum. A Quelimo pega uma porcentagem desse contrato, mas o grosso vai para remunerar esse produtor para ele ter essa mudança de cultura, essa mudança de comportamento, que não é fácil. Não é fácil. Pronto. E aí, isso é bem legal, porque, enfim, como startupeiros, a gente fica tentando identificar quais são as oportunidades, né? Se é uma tecnologia que é nice to have, se é must to have, né? Ou seja, necessário, é legal ter ou ele é importante de ter, né? É necessário ter. E a gente também fica identificando quais são os possíveis obstáculos enquanto empreendedor. No meu caso, enquanto empreendedor, o meu objetivo é reduzir a conta de energia do empresário. Como é que ele trata esse problema hoje? Como é que ele resolve esse problema hoje? Quanto que ele gasta para resolver esse problema hoje? Exatamente. Então, só que aí se eu pegar e botar uma tecnologia super nova para ele, eu falei assim, pô, mas eu já resolvo desse jeito? Será que eu vou ter que pagar X mil reais para resolver um problema que, assim, não é... Eu nem vejo. É grande, mas eu nem vejo. Então, indo para esse lado, eu queria entender quais são hoje os principais desafios que as agtechs têm aqui na América Latina. Você deu o exemplo da Quelimo, que é a Argentina, e como que vocês ajudam eles a superarem esses desafios. Cara, desafio acaba sendo, de novo, é um pouco... Muitas coisas que a gente vê em startup em geral é a mesma coisa, assim. O desafio é você levar para o mercado uma coisa que vai ser realmente... Vai ter tração, vai resolver um problema de verdade, vai entrar numa dor do produtor que faz sentido, que vai desenvolver. Então, a primeira coisa é se achar isso, né? Como é que você acha esse problema? Como é que você vai trabalhar nisso? E muito disso vai vir através da demanda. Vai vir... Quem vai te falar é o cliente. Então, qual que é uma das principais ações nossas como investidores das nossas empresas, dado que nossos investidores também são da cadeia? É apresentar essas tecnologias para os nossos investidores e
tentar ver qual que é o feedback, qual que é a informação e tentar gerar negócios. Uhum. Porque é bom para todo mundo, né? É bom para startup, é bom para o investidor, é bom para a gente. E 2, porque no final das contas, se o investidor nosso, que é produtor, que é uma empresa de insumo, tal, adota essa tecnologia, ele facilita o crescimento da startup no mercado, porque vai poder apontar para outros entes do mercado que não são investidores nossos e falar, eu uso. Uhum. Mas indo até além, o que a gente faz? E um pouco da minha função, acho que eu acabei não passando isso, não falei tanto disso, né? Hoje eu trabalho dentro do fundo muito mais depois que a gente investe nas startups. Então, eu toco toda a parte de programas, de monitoramento, de governança nas startups depois que elas são investidas. E, dito isso, um dos meus trabalhos, por exemplo, está sendo muito, que eu estou focando bastante esse ano pegar empresas que são do setor, que estão ou não dentro do nosso naipe de investidores, e apresentar a tecnologia, entender, e sentar com eles e conversar. Cara, qual que é o problema que você tem? É uso de dados, é logística, é financiamento, é alguma coisa dentro da porteira, é adoção de tecnologia. E a partir disso, a gente começar a direcionar e conectar as startups do nosso portfólio a esses investidores e não investidores, que a gente chama de incumbentes da indústria, ou seja, as empresas que já estão na indústria, já estão operando e estão procurando tecnologia nova para entrar. E a gente vem, apresenta e faz todo esse trabalho de apresentar e fazer o gerenciamento de projeto depois, né? Porque são muitas pontas para cair e a gente tem que fazer um esforço para esses caras, essas empresas e essas startups fecharem negócio. Inclusive, é eu quero difícil. fazer uma pergunta sobre isso. Embora o fundo não seja um CVC, propriamente dito, vocês trazem demanda reprimida para as investidas. Sim. Como é a visão do fundo em relação ao comportamento, a fazer isso no dia a dia? Se você tivesse, até pensando numa visão de outros fundos, como uma forma de orientação, assim, como você acha que tem que ser o comportamento de um fundo de investimento, um bom fundo de investimento, porque o startupiano que está do outro lado, ele também tem que fazer esse tipo de pergunta pro fundo. Sim. Como você percebe essa realidade? Cara, o pessoal tem duas visões muito diferentes Uhum. sobre isso na indústria de VC. Tem os fundos que vão virar e falar: eu te dou dinheiro, tu te vira, e você me dá as contas, me presta conta de tempo em tempo, Uhum. mas é dinheiro e se vira. Tem os fundos que vão virar e falar: não, eu preciso criar valor para as startups para a gente atrair as melhores startups que tem. Do nosso ponto de vista, qual que é? A gente está, igual eu falei no começo, a gente está numa posição muito específica e muito benéfica que é natural a gente fazer essas coisas. Então é natural para a gente, como fundo, chegar para o investidor e perguntar: cara, essa tecnologia que a gente está analisando aqui presta? Faz sentido? Uhum. E dentro dessas coisas, a gente vai fazendo uma apresentação. Então a gente não conta para o investidor, não senta com o investidor e a gente conta a startup. Não, a gente chega, pega a startup e fala: olha, tá aqui, eu vou te fazer uma introdução com fulano de tal, Uhum. da empresa tal. Fazemos essa apresentação. Se a gente vai investir depois ou não, se eles vão conseguir negócio depois ou não, o que eles forem fazer, aí é a relação dos dois, mas pelo menos a gente coleta o feedback dos nossos investidores. Então, assim, Como se fosse uma POC? Ou É, não aí- necessariamente? como se fosse uma apresentação e a gente coleta o feedback para saber, olha, é legal, não é legal, faz sentido, não faz sentido, isso que eles estão resolvendo é um problema de verdade ou não de você, investidor. Claro que a gente não faz isso com um, né? A gente faz isso com uma gama. E a gente tenta entender. Agora, você me perguntou, né? Startup tem que ver se o fundo também. Cara, um fundo bom para você vai ser o fundo que ele vai te auxiliar nos pontos que você está precisando. Às vezes você pode não saber que você precisa dessas ajudas. Então, às vezes, a gente fica do lado de cá, né, da mesa, a gente fica meio assim, tentando dar uma guiada. O empreendedor, às vezes, não gosta muito dos nossos pontos, mas
No final das contas, vai muito do relacionamento. Em vez- é, e é um pouco triste, que é um clichê, e que muita gente ainda não entende isso. E eu entendo porque na época que eu era empreendedor, eu era muito assim, do contra. Ah, não sei o quê, não precisa de venture capital para crescer. Mas você tem que entender a regra do jogo. Uhum. E se você vai jogar no mundo venture capital, que não é o único mundo para você crescer uma empresa, isso eu deixo sempre bem claro para qualquer empreendedor que vem conversar comigo. Não é o único jeito. Você vai crescer mais lentamente, você vai ter outras prioridades, você não vai conseguir ficar queimando caixa, você provavelmente vai ter que voltar para o mercado se você tiver saído, ou vai ter que continuar no seu emprego mais um tempinho até o negócio tá mais legalzinho, mas é outra situação. Uhum. Se você entrou no Venture Capital, você vai ter que seguir as regras do jogo do Venture Capital. E dentre as várias regras do jogo do Venture Capital, você vai ter que levantar capital com investidor institucional. Investidor institucional vai investir naquilo que ele entende e naquilo que ele compreende, naquilo que ele conhece. Então você precisa fazer o networking, você precisa criar esse relacionamento. E é através desse relacionamento que você vai ver se o cara é um bom investidor ou não. Uhum. Então, uma das melhores empresas do nosso portfólio, a gente passou 3 anos conversando com eles, ajudando, tal, dando mentoria sem nunca investir. Investimos em 2020 e é o que eu falei, hoje é uma baita de uma empresa, é uma empresa que está crescendo pra caramba, trabalha no mercado super inteligente. É uma empresa que faz rastreabilidade de práticas sustentáveis no campo. Certifica isso e mostra isso para os agentes depois da cadeia. Uhum. Ele coloca tipo um certificado ali na. Seria tipo isso. Eles estão, inclusive, prestes a soltar um negócio muito legal de você ter o QR Code em produtos no supermercado para você certificar de onde que ele veio, que ele foi feito com práticas sustentáveis. Uhum. E eles acabaram de mandar um barco para a Europa com produtos 100% certificados por eles. Então, assim, eles não fazem a logística, claro, mas todo um barco de exportação que saiu, se eu não me engano, foi da Argentina mesmo, saiu todo certificado para a Europa com o selinho deles, digamos assim, com o dossiê deles do que foi feito no momento que o cara preparou a terra para plantar até o momento que o cara colheu. Que produto que ele usou, que prática que ele usou, Uhum. de que jeito que ele irrigou. Então, assim, tudo isso eles certificaram, tá lá, tá no dossiê, tá entregue, eles mandaram o barco agora. Então, assim, é uma empresa que 2017 a gente não entendia direito como é que funciona. Falava, tem muita gente fazendo igual. Mas foi através do relacionamento que a gente virou e falou: não, agora eu entendo como é que é, agora eu sei como é que eu ajudo, agora eu vou investir. Então, assim, é relacionamento, cara. Você vai ter que pegar, às vezes com fundo você não dá bem, às vezes com fundo você dá bem. E, sendo super sincero, tem hora que você só quer o dinheiro do fundo mesmo. Uhum. E tá tudo bem. Agora é entender se é isso mesmo, se você quer estrategicamente um fundo por causa da conexão dele. Então, por exemplo, quero um investimento do DAI do lado do Latam porque eles vão me abrir muita porta. Então é o seguinte, Guilherme aqui vai estar te mandando e-mail quase diariamente, querendo te apresentar pra gente. Então, você vai estar muito em contato com a gente. Agora, se você quiser quiser criar relação com outro fundo que seja só dinheiro e até mais, tudo bem, tem muito fundo que faz isso, tem muito fundo que vai querer. É só deixar a expectativa e relação bem clara desde o começo. Uhum. Não sei se vocês perceberam, eu falo pra caramba. Então. Pô, tá sendo uma aula e é bem importante pro empreendedor que estiver vendo a gente, que às vezes a gente tem do lado de cá os deveres de casa, tem que saber minhas métricas, eu tenho que encontrar o PMF, então entender do outro lado qual é o dever de casa que você enquanto fundo também faz. Quais são as conexões, como é que você conecta a sua rede, como é que você conecta o seu cliente, como é que você entende a demanda dele, e aí você junta, né? Você faz um matchmaking desses empreendedores. É bem importante. E aí, olhando para o mercado, né, de sustentabilidade, para o de agricultura, né, da cadeia alimentar,
que você vê hoje como grandes tendências, né, eu diria dos próximos 5, 10 anos, né? Para o que o empreendedor deve olhar como grandes tendências? O que você tem visto à mesa como grandes negócios do futuro? Cara, Oráculo. boa pergunta. Te contar que nós estamos fazendo esse trabalho hoje, assim, com parte do fundo, não só isso, mas a gente está efetivamente sentando para desenvolver um pouco desse mapa do que vai ser a agricultura em 10 anos. A gente está num processo bem ferrenho nisso. Tem várias coisas aí que a gente pode apontar como tendência, mas é muito difícil. Assim, aquela coisa, o que eu falei, quando eu comecei a Caputa, era a primeira geração de IA em 2016, cara. A gente não imaginava que ia ter IA generativo em 2024, quebrando tudo. Se a gente soubesse, já tinha construído 2016, né? Mas o que a gente vê, cara, é que a cabeça do agricultor, ele tá mudando. Primeiro que a gente tá numa troca geracional, Uhum. então o pessoal que tá hoje à frente da fazenda já é um pessoal mais velho e que tá tendo dificuldade de trazer os filhos para tocar o negócio também. Uma característica da agricultura é que o mercado que é extremamente familiar, né? Então, até mesmo grandes empresas são grandes empresas familiares. Então, como é que você atrai esse cara? Você atrai com tecnologia, você atrai com coisa nova, você atrai ligando com as tendências que a gente vê no mundo hoje de pessoas mais novas querendo trabalhar. Então, sustentabilidade está na cabeça de todo mundo. Então, a gente investe em sustentabilidade, primeiro, porque faz sentido, segundo, porque os nossos clientes, né, investidores, eles estão vendo que o caminho é esse. Então, eu posso sair falando tanto do setor que eu acho que vai dar liga ou não. Mas no final das contas, mais do que você estar no setor correto, é você fazer do jeito certo para aquele setor. E como que essa adoção vai desenvolver ao longo do tempo. Então, eu posso virar, por exemplo, e falar, cara, eu tô botando muita fé no setor de utilizações de biochar, né? O carvão biológico, digamos assim, em vários ramos, não só para geração de energia, né? Seria um jeito não sustentável de você usar esse biochar, mas para você usar de fertilização, para você utilizar de várias maneiras. Só que o que acontece? Qual que é o problema? Como é que o mercado vai adotar essa tecnologia de biochar? Como é que você vai chegar? Como é que você vai fazer a distribuição desse produto, desse serviço de biochar no mercado? Isso às vezes vai definir muito mais do que, se é um mercado que está crescendo pra caramba. Eu acho que às vezes é uma coisa assim, eu sei que eu, pelo menos, pensava muito pouco na época que eu era empreendedor. Às vezes por isso que a Caputa não subiu tanto, que é, como é que eu vou distribuir? Às vezes essa pergunta é uma pergunta muito mais chave do que o que eu faço? Uhum. Ou onde que eu faço? Então, o modelo de distribuição não é à toa que quando você está lá aprendendo sobre o modelo de negócios, Canva, tá, como é que funciona, você tem uma parte lá que é a distribuição. E isso é um quadradinho pequeno, digamos assim, mas ele é muito crítico, porque se você não distribui direito esse produto, esse serviço, faz sentido. Então, Mas só pegando sim, isso aí, você enxerga isso na visão operacional ou na visão comercial? Ou nos dois? os dois. Os dois. Porque, por exemplo, você chegar vendendo um produto para o campo, que ele precisa de 100% de conectividade hoje, vão rir da tua cara. Sim. Vão virar pra você e falar, você quer que eu, no meio Do nada. assim, tem soja pra quilômetros em torno de mim, estão mantendo de internet? Não funciona. Uhum. Então você vai ter que pensar outras formas de conectividade. Então isso é um operacional, digamos assim. Por outro lado, você tem o comercial. Tem muita empresa que vem. A gente auxilia bastante nessa transição de mercados também. Como a gente é um fundo regional, a gente
tenta facilitar a saída de um país para outro e crescimento nesse sentido. Muitas vezes, tem empresa que vem aqui para o Brasil achando que vai vender igual vende no México, igual vende na Argentina, e empresa brasileira achando que vai vender igual vende no Brasil lá fora. E esquece que, por exemplo, aqui a gente tem uma preponderância muito grande de influência dos consultores agrícolas, né? Os agrônomos que vão a campo, fazem teste, fazem coisa junto do produtor. Esses caras são muito formadores de opinião. Você precisa desses caras também, às vezes, para vender seu produto. Então, comercialmente, você tem que estar junto de um cara desses. Ou pegar alguém que já tem uma rede, consegue fazer essa venda. Porque, por incrível que pareça, é uma venda muito técnica para o agro. Uhum. Principalmente quanto maior, né, mais técnica virá a venda. Mas acaba sendo uma venda muito técnica e uma venda que tem esses influenciadores específicos. Então, voltando, por exemplo, de Biochar. Biochar vai ser o caminho, vai ser a nova tecnologia, vai explodir. Vai depender muito de como que você encaixa isso também. É difícil A até gente tem achar o cara, né? Se você for olhar, né, o lado comercial, e também tem o lado de, tipo assim, pô, o cara tá no meio do nada, como é que eu vou mandar isso aqui pra ele? Não, assim, eu vou ser sincero. A gente tem nossos setores, tem as coisas que a gente acha que vai crescer, as coisas que vão dar. Um pouco a gente não pode abrir tanto jogo assim, porque é informação nossa, é visão nossa, é desenvolvimento nosso. Mas tem vários setores interessantes. Vários setores interessantes. E geralmente ronda em torno desse tema de sustentabilidade pro agro. Boa. Você comentou sobre. Eu tô trazendo mais esses pontos, Sim. principalmente da conexão com a startup. A minha startup foi recentemente acelerada pela Ambev. Boa. E aí, eles têm um processo que foi liderado pela Quintessa, eles têm todo um procedimento de mensuração de métrica, Isso. de quais são as conexões, qual é a dor da Ambev. Então, eles pegaram o relatório de sustentabilidade da minha apresentação e tinha, de acordo com o ponto tal de sustentabilidade, eles querem reduzir 25% as emissões de gases de efeito estufa na cadeia, no escopo 3. Então, essa era Sim. a meta lá, sabe? Como é que eles conseguiram identificar que a minha startup, né, a Apollos, ia conseguir conectar nesse pontinho, que é o que você faz, analisa e verifica depois, como é que a gente conseguiria resolver esse problema. E aí eu queria que você comentou sobre algumas startups. Eu queria entender agora, por exemplo, como é que uma startup conectada com o cliente, vocês fizeram, você contasse um case, Uhum. e como que essa conexão gerou um grande case de sucesso. Cara, é complicado falar isso. Porque a gente sistematizou esse processo até recentemente, assim, depois da minha entrada lá. E hoje, por exemplo, a gente tem 3 empresas, aliás, que estão fazendo pilotos, fazendo POCs com a Nestlé no México. Uhum. Isso foi um processo 100% nosso? Não, nunca é, né? Primeiro de tudo, não é processo 100% nosso, porque sempre depende de alguém do lado de lá. E principalmente aí, se não tiver bem estruturado o lado corporate, né? O lado da corporação, da grande empresa ou do cliente, para absorver essa tecnologia também, Uhum. fica muito difícil. Então, igual você falou, a Ambev teve o programa, aceleração, tal. Cara, o nível de maturidade dessa empresa para absorver inovação é anos-luz do que a gente já viu de nível de maturidade para absorver a inovação de investidor nosso mesmo. Então, assim, é muito difícil você ter, inclusive, dentro de uma grande corporação como a Nestlé, que é uma corporação mega horizontal, cada mercado é bem separado, você tem um time aqui no Brasil, você tem um time no México, você tem um time na Argentina, que por exemplo, o Brasil tem o programa Panela, de inovação aberta, para absorver tecnologia, o do México tem o All-in, para absorver tecnologia, a Argentina não tem. Chile não tem. Então, assim, vai depender muito primeiro da conexão com a corporate. Uhum. Agora, caso de sucesso que eu posso falar, são esses pilotos que a gente tem rodando com a Nestlé México. Hoje a gente tem a Solena, e o Cropped e a Agri
trabalhando diretamente, fazendo piloto com a Nestlé México. Solena é uma empresa mexicana e o Cropt e a Agri são argentinas. A Solena trabalha com uma tecnologia de inteligência artificial para... como é que fala, gente? Acaba que a gente ouve os termos tudo em inglês e espanhol Pode falar e inglês esquece. também, a galera que se... Mas eles têm uma plataforma de inteligência artificial para detecção da genômica da microbiota no solo. A partir disso, você consegue entender como é que está a saúde do solo. E a partir dessa saúde do solo, você consegue dar uma prescrição para regenerar aquele solo. Então, você tem solos muito degradados, você faz uma análise do como é que está ali e usa produtos, técnicas para regenerar aquele solo para ele estar mais saudável. Um solo mais saudável aumenta o rendimento Do produtor. do produtor. A UCropit é a empresa de rastreabilidade que eu falei. Então, eles trabalham junto do produtor, com os dados do produtor, os dados são do produtor, para construir e certificar tudo isso que o produtor faz dentro da fazenda. Certificando isso, você consegue vender seu produto para uma trader, para uma crusher, a um preço maior. E isso, porque isso é mais sustentável, é mais interessante e tal. Você abre uma gama de possibilidades aí muito grande. Então, a partir do momento que você certifica que o produtor está usando uma técnica que vai absorver mais carbono no solo, você pode começar a gerar crédito de carbono para esse produtor. Então, é mais uma fonte de receita para o cara, além da produção. E a Agri, ela é uma fintech. Hoje eles trabalham com Lending as a Service, que eles fazem toda a parte de análise de risco e desenvolvimento de proposta de back-office. Então, todo o back-office do crédito e a análise de risco, eles tomam conta hoje para o agro. Tem um algoritmo que é muito melhor do que qualquer coisa. A distribuição, eles fazem através de parceiro também. Então, lá no México, eles estão com uma parceria com o Santander e a UPL, por exemplo. E dentro desses pilotos com a Nestlé, cada um está trabalhando uma coisa. Então, a Solena está trabalhando na regeneração de alguns solos, de alguns cultivos que a Nestlé tem interesse. A UCropit com a rastreabilidade dentro da cadeia. E a Agri com como que a Nestlé poderia otimizar o crédito que eles já dão pro cliente final, trazendo alguns parceiros, tipo, de bancos, né? Bancários mesmo, tipo o Santander. Legal. E aí, eu vou pegar aqui datas, né, dos números que você trouxe lá atrás. O primeiro cheque que você fez foi de 2 milhões em 12 startups. Alguma dessas, a Solena, a Cropt ou a Agri, elas são desse bet, desses 2 milhões de reais lá atrás? A Agri é de 2018. Também, primeiro investimento, um dos primeiros investimentos que a gente fez, que foi o primeiro bet, foi a Agri, Ewa e Quilimo. A Agri foi e a gente acompanhou de novo nesse terceiro fundo. Só para clarificar, né? O cheque que a gente colocou neles foi de $100 mil na época, né? 2017, 2018, acho que ainda estava 3 e pouco, então 300 e... Mas... O que eu tava falando, gente? Perdi De boa, total. porque na época, eu pergunto, por que dessa pergunta? Sim. A Quilimo você investiu em 2018, fez o follow-on em 2024 e deve reinvestir agora em 2024. Fiz o follow-on em 2022 2022 e deve fazer um em 2024. Provavelmente porque eles tiveram, pelas conexões que vocês geraram lá em 2018, eles cresceram. Então, o que aconteceu na Quilimo de 2018 a 2024 que faz vocês acreditarem que essa tese ela é assim, precisamos investir em mais startups como essa, porque eles cresceram 100 vezes, por exemplo, 2018, 2024. Cara, vamos lá. Pergunta capciosa essa. Não, eu tô perguntando porque Não, quando sim, a gente fez o da Ambev, eles investiram em 9 startups. Eles fizeram uma prova de conceito, que era 50, 60 mil reais, podia ir de 50 a 100 mil reais, Isso. de setores dentro da Ambev e de outros parceiros que participavam também. Então, eu específico, a
eu lidava direto com o time de sustentabilidade da Isso. Ambev. E é muito interessante porque uma vez que o setor de sustentabilidade desmembrou, acabou. A pessoa que estava naquela cadeira foi para Boticário, a outra foi É. para M. Dias Branco. Então, eu Nossa. não encontrei. Aí eu continuo parceiro, eu tenho contato de Sim. parceria, mas para eu voltar lá é complicado. É. Então, para você, né, que vem traqueando a jornada da Aquilimo desde 2018, eu imagino que, além de gerenciar o que eles estão fazendo, gerenciar, assim, acompanhar, dar dicas, etc., acompanhar do outro lado, que é o que você falou assim, pô, é um puta desafio eu conectar esse cara lá com a Nestlé e a pessoa da Nestlé, ou esse setor que está do lado de lá, continuar contribuindo com a jornada da Aquilimo também. Estou dando um exemplo. 100%. É Então, isso mesmo. exato. Esse exemplo, Sem tirar nem assim, pôr. Foi isso que é isso, cara. Então, como é que... eu entendo que isso é o risco do teu business, né? Enquanto geradora de oportunidades, caramba, como é que eu garanto do lado de cá o empreendedor e do lado de lá que o empreendedor vai ser assistido pela empresa que é Isso. teu cliente? Então, por isso da pergunta. Porque é natural, como empreendedor, eu vou entrar, vou acreditar nessa conexão, Isso. a sua, enquanto analista, que vai me acompanhar, e você acompanhar esse relacionamento, essa conexão que foi gerada minha com a corporate. Então, por isso da pergunta, que é tricky, eu entendo. Cara, é o que eu tô falando. No final das contas, volta um pouco no que eu tava falando com o Guto ali, de relacionamento. A gente, desde o primeiro momento com a Aquilimo, a gente desenvolveu um relacionamento muito bom com eles. Então, a gente eles sempre foram super abertos, a gente sempre trabalhou muito ativamente com os founders. De novo, a gente olha muito pra founder, cara. A gente precisa. É um negócio de pessoas. Fazer investimento em startup é um negócio de pessoas. É um negócio de dinheiro? Mas é um negócio de pessoas também. Uhum. Então, o santo precisa bater. Não adianta. Então, deu muito certo. A gente conseguiu acompanhar. Eles foram desenvolvendo o negócio de uma maneira que foi interessante. Entre 2018 e 2022, que, né, a gente investiu em 2018 e investiu de novo em 2022 com o terceiro fundo já. A gente teve o segundo fundo do meio e eles tiveram rodada aberta e a gente não investiu neles. Por quê? Porque a gente não tinha certeza desse modelo. Agora a gente tem uma outra certeza porque eles desenvolveram um novo modelo, que é uma evolução do modelo que eles já tinham antes, mas com uma pegada que a gente estão criando um mercado, cara. Literalmente, a gente não tem comparável. A única coisa que a gente sabe igual eu falei lá no começo, 70% do consumo de água doce do mundo hoje é no agro. E se a gente está trabalhando para economizar essa água, para coisa, a gente está trabalhando com maior impacto que a gente pode ter em água no mundo. Então, a gente entende isso e vê isso como uma grande pegada. Agora, é relacionamento. Dentro do... Falando agora um pouco do que é gerir um portfólio de startups, né? Que o que eu faço dia a dia, como é que é meu dia. A gente tem dentro do nosso portfólio, e eu posso falar só do DEI e do Lablatam, primeiro que é o único fundo que eu trabalhei, segundo que é o que eu conheço em profundidade. Existem várias outras maneiras de você gerir um portfólio de startups. Não estou falando que a gente está certo, que é o único jeito, enfim. Dito tudo isso, fazendo todos esses disclaimers para não pisar no calo de ninguém. A gente tem um programa de monitoramento, a gente tem um programa que a gente chama de scale-up, a gente tem um programa que a gente chama de gateway, que é o programa de conexões, a gente tem um programa de saída, digamos assim. A gente ainda não definiu um nome, mas a gente fica batalhando internamente com esse nome. Tem gente que gosta do nome de programa colheita, tem gente que acha um programa que não faz sentido, mas enfim. É uma discussão que às vezes você fica assim, mas será que ele devia estar? Mas nomes têm muita importância. Enfim, dito tudo isso. A gente faz um monitoramento constante com as startups. O que é um monitoramento constante? Eu preciso receber informação mensalmente ou, no máximo, estourando trimestralmente da startup. Por quê? Tipo um report. Um relatório, um reporte. No nosso caso, a gente tem um formulário que eu mando todo dia 15 do mês. Começo a mandar todo dia 15 do mês. E encho o saco entre o dia 15 e o dia 30, 31. Você vai receber umas 7, 8, 10 vezes mais ou menos o formulário. E
para preencher, porque a gente precisa dessa informação. Por que a gente precisa dessa informação? Além de ser uma gestão de portfólio, uma gestão, a gente tem dever com os nossos investidores de mostrar e acompanhar esse investimento, entender como é que ele está indo. Mas a gente também tem uma perguntinha lá que é: qual que é o seu runway? Quanto tempo de caixa que você tem? Porque se você me falar hoje que você tem 6 meses de caixa, eu vou falar, meu filho, começa a captar dinheiro para antes de ontem. Porque o mercado tá muito difícil. Então, rodada em 2021 que você fechava com 3 dias, hoje você tá demorando 2 anos para fechar, cara. Então você não pode ter menos de 9 meses de caixa. Se você tem menos de 9 meses de caixa, isso é uma informação para mim que eu tenho que passar para a startup, tenho que passar para os nossos gestores, né, os nossos diretores do fundo, tem que falar, olha, a gente precisa olhar para isso, precisa ajudar, e eu preciso virar para a nossa lista de conexões e começar a levantar fundo que vai ter interesse. Então, o cara tá com rodada aberta, nós precisamos meter e apresentar e levar o cara para conhecer fundo. Então a gente tem uma sócia do fundo, que é a Camila, ela cuida um pouco dessa parte de fazer conexão com fundos que vão investir em estágios depois. Tudo isso a gente vai sempre apresentando portfólio, mas quando o negócio bate na porta, aí a gente realmente abre esse caminho. Por exemplo, que a gente tem é uma startup do portfólio que a gente investiu em novembro do ano passado, agosto ou novembro do ano passado, acho que foi novembro do ano passado, que no primeiro conselho de administração que a gente teve depois do investimento, eles falaram, não, nós estamos com 9 meses de caixa. O que a gente bateu na tecla dentro do conselho foi, vocês precisam abrir uma rodada agora. Vocês não vão chegar com esses 9 meses de caixa até o final do ano. Vocês não vão fazer isso. A gente precisa focar, levantar. Estão fechando uma rodada hoje de 5 milhões de reais. Legal. Então, assim, por sorte, foi rápida. Eles conseguiram um investidor mega estratégico, trazido por um dos advisors. Mas é uma situação que não é Foi comum. excepcional, né? Foi excepcional, assim, eles estão mexendo num negócio que tá super hot. Tinha um melhor advisor que conhecia todo mundo para trazer. Então, assim, hoje menos de 9 meses de caixa, pela situação do mercado, tá difícil. Mas a gente precisa também ter as nossas metas e acompanhar, e eu preciso saber o que acontece. Ah, Guilherme, mas tudo para você é número bruto, número frio, tal. Não. Igual eu falei, é um negócio de pessoas, a gente precisa dessa conexão. Então, com várias das startups do nosso portfólio, não vou falar todas, porque nosso interesse nunca é atrapalhar, nunca é tomar tempo, mas com várias delas a gente tem reuniões mensais para entender como é que tá tudo, como é que a gente pode ajudar. É o touch point ali de É um uma touch horinha. point, é entender como é que a gente vai fazer esse monitoramento mais ativo. Então a gente apresenta, olha, a gente já abriu esse tanto de porta. Como é que estão com essas startups, com essas empresas? Vocês estão conversando, não estão conversando? Qual que está sendo o problema? Não te respondem, te respondem. Então a gente tenta azeitar um pouco essa relação. Igual você falou, a Ambev acabou, a área de sustentabilidade foi embora, todo mundo. Acontece, cara. A gente precisa estar por dentro do que está acontecendo para ver se a gente consiga. Se é uma abertura que a gente fez, a gente às vezes consegue reavivar de alguma maneira ou outra isso daí. Então a gente faz, vou falar, um gerenciamento de projeto aí até sair a POC, Tá. digamos. Depois a gente tem o Scale Up, que é um programa mais para dar um toolkit para as startups. A gente focava ele bem, né, nas startups que eram mais seed, que a gente tinha que fazer mais ou menos, ensinar um pouco ainda o caminho das pedras para você chegar numa Series A, o que você precisa ter de entendimento, o que você precisa ter de conhecimento, como que você tem que falar do seu mercado, como que você vai atuar, qual que é o plano que você precisa ter. E hoje a gente faz principalmente o primeiro módulo desse programa, que é uma visão do mercado. A gente faz com toda startup que entra no portfólio. A gente senta e fala, beleza, vocês me falaram, a gente conversou sobre o mercado de vocês, tá? Agora vamos sentar, estudar e entender qual que é o caminho de menor resistência para desenvolver esse mercado. E a gente faz isso conjunto, isso serve de insumo para a gente fazer a apresentação. O Gateway
Gateway Program é a mesma coisa que eu tô falando. É apresentar para investidores, no caso que os investidores a gente tem uma outra denominação, que são os Lighthouse Programs, que a nossa ideia é que sejam pilotos para gerar negócios concretos e que sejam um farol de como que o investidor tem que se portar como startup para fechar negócio e como que a startup tem que se portar com investidores. Isso é um caso de sucesso para ambos. Então, por isso que a gente coloca como, assim, o farol. E a gente tem um gateway que é a abertura de portas em outros mercados, com outras empresas, que não são nossos investidores necessariamente para fazer isso. E a gente está em todo momento, igual eu falei, abrindo porta com o investidor. De fora, de dentro, o investidor que vai investir em rodada mais para frente e não. A gente está fazendo isso de uma forma estruturada. Então, assim, metade do meu dia é com startup, a outra metade é com incumbentes da indústria, conversando, tentando entender qual que é a dor deles e tentando vender nossas startups. Então, assim, eu até brinco. Às vezes eu gostaria de ter uns 24 e-mails diferentes para eu poder mandar especificamente já com o e-mail da startup. Mas aí é trampo demais também. Estão com 24 startups hoje no portfólio. Hoje nós estamos com 24 startups no portfólio. Peraí, Isso. eu queria voltar num ponto ali que você estava falando sobre monitoramento. E uma dor que eu passei, acho que o Guerra deve estar passando por isso aí também. Provavelmente você passou, que é o medo de falar que tá dando errado. Que o pau tá atorando. Porque, assim, vamos ser bem prático aqui na realidade. Nós estamos num ambiente de teste. Sim. Só que a gente é cobrado por resultado Sim. 24 horas. Sim. E tá tudo bem. É importante. Mas tem hora que tá dando errado. E você fala assim, Sim. caralho, velho, tá dando errado. E eu preciso de ajuda. E tive excelentes investidores ao longo da minha jornada, mas mesmo assim eu tinha medo de falar, puta que pariu, velho, tá muito ruim. Eu tô fudido e bati numa trave, entrei numa relação comercial abusiva, entrei num deal que, Sim. cara, o cara vai arrancar minha perna e eu não consigo sair daquilo ali, eu vou perder a perna e eu tô Sim. fudido. E aí, você como fundo, como você enxerga isso? Como é tratar dessa relação com o startupiano que tá ali dentro de casa? Porque, assim, eu passei por várias experiências diferentes, mas eu tô experimentando agora do lado de lá como fundo. Sim. Eu queria ver do seu lado como é que você enxerga isso aí. Cara, notícia ruim ninguém quer dar, né? E normalmente Não tem faz um regra. estardalhaço, né? Quando a É. notícia ih, eu sabia. Sim. E a galera lá lutando pra dar o certo. Cara, assim, é muito difícil. Uhum. Mas a gente vê. O fundo vê. Você não quer dar notícia ruim pro fundo, mas a gente vai vendo, cara. A gente vai acompanhando. Porque com certeza você tem lá, em algum momento do contrato de investimento, vai ter uma hora que você precisa entregar informação. Geralmente a maioria dos fundos faz de maneira trimestral, a gente gosta de fazer mensal, mas você vai precisar entregar essa informação. E geralmente é nesse ponto que o pessoal não quer entregar informação que a gente começa a ficar de olho, fica, cara, peraí, o que está acontecendo? Então, assim, de novo, vai muito da relação que você vai construir com o fundo. Você sentiu na pele, cara, tem investidores ótimos, vou ter medo. Geralmente você vai ter medo mesmo, você não gosta de dar notícia ruim. Empreendedor tem que ser muito otimista. Quando o empreendedor começa a ficar meio pessimista, é um sinal muito complicado. Uhum. E porque leva a outras coisas, leva a perda de motivação e, cara, até você chegar, sei lá, série C, D, tal, você é a força motor do negócio. Sim. Não adianta. Então, você vai ter que dar essa notícia ruim. Verdade é essa. Uhum. Muito empreendedor não gosta. Muito empreendedor não passa notícia ruim pra gente. A gente gostaria de saber. Por quê? Porque quanto menos surpresa a gente tiver, melhor. E quanto mais cedo a gente conseguir atuar, melhor. Vou ser sincero, a maioria das vezes que chega alguma coisa na nossa mesa que é furada, o cara já gastou energia demais com isso e a gente poderia ter ajudado muito antes. Uhum.
Então, assim, volta naquilo que eu falei. É um negócio de pessoas, você precisa ter uma relação legal com o fundo. No The Yield Lab, a gente tenta trazer isso de uma maneira mais estruturada. Então, assim, eu sou o cara do pau pra toda obra, dia a dia, ver comigo. Mas a gente tem dentro da nossa estrutura, cada sócio do fundo, eu sou principal do fundo, né? Mas a gente tem os sócios. Cada sócio do fundo, do momento que a startup vai começar a ser analisada para investimento, até o momento que sai do fundo, ou seja, fez sua saída, ou a gente saiu da startup, ela tem o que a gente chama de dono da startup dentro do fundo. Uhum. E esse dono da startup, primeiro, que é alguém dentro do fundo que tem poder de decisão. Então, é o cara que vai empurrar pro comitê de investimento. É o cara que vai defender a startup, que vai fazer. E é o cara que vai estar disponível para discussão estratégica. Ele é quase um advogado ali da startup. Quase um advogado, um conselheiro, digamos, isso. mais presente. Ok. Então, assim, cara, eu tô com 24 startups para eu tomar conta. Vamos supor. Eu não vou conseguir. Eu gostaria muito de dar a mesma atenção para todo mundo, mas Não eu dá. sou só uma pessoa, cara. Se eu for 1 hora por dia para cada startup, acabou meu dia e eu não dormi. Eu tenho que começar de novo. E isso que a gente vai aumentar ainda em mais 15 a 20. Uhum. Então, sim, é bom você ter o dono, o owner, a pessoa do relacionamento ali, para você poder ser transparente e abrir isso com ele. Agora, a pior coisa que você pode fazer como empreendedor é ser teimoso, não abrir, o negócio começa a desandar, você continua fechado, você continua. E aí, quando vê, já é tarde demais. E eu acho que dentro da minha experiência empreendedora, eu me ferrei muito porque eu deveria ter sido mais aberto com principalmente a Coty, que era o nosso investidora mais institucional, assim. Eu devia estar mais próximo, eu devia ter conversado mais e ia me facilitar mais a vida, digamos assim. Mas como é que o cara escolhe? Porque assim, sinceramente falando, todo dia tá dando errado. Tá dando certo, mas também tá dando errado. Todo dia tá pegando fogo alguma coisa. É um castelinho que você tá construindo e todo fogo se apaga assim de 3. E dá pau aqui, dá pau ali, e você fala, caraca, velho, todo dia tem um desespero, tá todo dia alguma coisa dando errado, tem algumas coisas dando certo. E tipo assim, aí todo dia o cara vai te dar uma notícia boa e uma notícia ruim. Ó, fechei um contrato, mas aquele primeiro contrato que eu fechei há 3 meses atrás, cancelou. Ah, mas agora entrei num contrato que tá dando bom, o cara tá pagando, mas o cara quer matar a minha empresa e me meter um processo. Todo dia tem uma... Cara, Porque a Cotidiano fez um evento com investidores.vc sei. há uns meses atrás. Eles têm um material super legal e eles sugeriram uma espécie de report. Aí tem as principais métricas na parte de cima. Então, o meu report é esse. É o do Amuri, né? Do Amuri, exatamente. Então, Eu peguei esse quantos daí. clientes você tem, qual é o MRR, padrãozão. padrão. Os KPIs primeiro, aí você vai com os lowlights ou os highlights, né? Depende aí. Eu prefiro que coloque dando a mal, notícia ruim primeiro. Entendi. Aí depois os highlights e aí algum comentário, algum pedido final. É o que tá dando certo, o que tá dando errado e que você tá precisando de ajuda. Eu, pessoalmente, assim, se for para me mandar um relatório, eu prefiro que você mande métricas gerais, pedidos, lowlights e highlights. Uhum. Por quê? Não é porque eu quero saber do que tá dando merda, porque, igual você falou, vai tá dando merda, por definição. Sim. Mas o importante aí é principalmente a gente saber o que você tá precisando agora. Se é investidor, se é cliente, se é alguma outra posição. Agora, vamos ser sinceros, eu falei muito bonitinho, falei com muito bonzinho, muito legal, tal, mas no final das contas, a relação que você quer construir com o fundo de VC é porque ele vai te colocar dinheiro lá na frente. Sim. E a relação que, uma vez investida, a gente quer ter com você e a gente não só quer colocar mais dinheiro se você estiver crescendo, porque isso é uma aposta mais segura do que a gente fez lá atrás, a gente quer que você valorize. Então,
você ser direto, franco e abrir, tipo, os maiores riscos. Então, assim, igual eu falei, a gente tem aquela revisão operacional mensal que a gente faz com todas as startups, quase todas as startups, mês a mês. Eu tenho um templatezinho de apresentação, onde tem um sumário executivo, que principais pontos, Uhum. o que a gente chama de gaps e countermeasures, ou seja, onde que você está falhando no que você projetou para esse ano e o que você está fazendo para contornar isso, oportunidades e riscos. Uhum. Geralmente a gente gasta a reunião toda só nesse slide, porque ele tem tudo que você precisa de informação. Então, claro que você vai ter que entender, cara, eu não vou conseguir entrar na sua startup e, sei lá, montar seu processo de vendas para você. Claro. Porque, eu não tenho expertise do seu negócio do mesmo jeito que você, fundador, tem. 2, eu tenho 50 outras. Sendo super sincero, eu tenho 50 outras prioridades para fazer. E eu tomar esse tempo, sentar e te ensinar a vender, cara, desculpa, não é o meu trabalho como, É melhor como vendedor. contratar um consultor ou um Contrata mentor. o e cara, tal. Então a gente sempre fala, cara, hoje qual que é? Eu tenho uma reunião ontem, 4 horas da tarde, que eu tava falando isso com a startup. Qual que é o seu gap de conhecimento hoje? E tem alguém que vocês estão vendo? Então, assim, é claro que você, empreendedor, quando você está interagindo com o fundo, mesmo um fundo que já investiu no você está vendendo também. Você está querendo mostrar só o bom. Agora, você tem que mostrar o ruim também, porque o ruim. E, cara, vai ser muito clichê o que eu vou falar. Eu não gosto de falar essas coisas clichê. O ruim é uma oportunidade de aprendizado. Então, tá dando merda, você precisa aprender. E é muito mais fácil aprender com alguém que tem uma visão de fora ou que já passou por isso, do que você ficar batendo sua cabeça na parede, sofrendo pra saber o que tá acontecendo. E tem o medo, eu acho que o principal de tudo é o medo do julgamento. Sim. Porque É. todo mundo que chegou lá errou pra cacete, e tá tudo bem. Só que quando você vai falar pro cara, fala, puta, cara, tá dando errado. Aí o receio, né? E acho que a gente falou sobre isso em alguns programas já até agora. É, a barra é alta, e aí você fala assim, cara, eu não tenho direito de errar. A gente estuda na escola, que a gente não pode errar. A gente não aprende em casa, que a gente tem direito de errar. A gente vai pro mercado de trabalho e a gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito o tempo todo. E por que eu tenho que saber que o meu business, eu tenho que errar pra aprender, e faz parte do jogo? E o cara que é meu sócio, né, o fundo de investimento tá do meu lado, ele não vai me dar uma chicoteada porque eu errei, sacou? Tipo, esse é o medo do... É muito psicológico, a gente foi Não, construído assim socialmente. Cara, e às vezes a gente dá chicoteada mesmo. Assim, vou ser super sincero. Sim. Às vezes a gente tem que dar, porque a questão, cara, é o jeito certo de errar. Uhum. É bizarro falar isso, mas você tem um jeito certo de errar. Você colocar a sua empresa em risco, porque você, sei lá, igual você fala, o contrato comercial com uma empresa que tá tirando meu couro e se eu não entregar vai me meter na justiça e o business vai acabar por causa disso. Pô, isso é um risco que você não devia ter. Isso é um erro, digamos assim, que você não devia ter feito. E a gente vai ter que chicotear. Agora, a gente vai chicotear e falar, não, beleza, tá chicoteado, entendeu a mensagem? Agora, como é que a gente melhora isso? Uhum. E o investidor, ele muitas vezes ele vai falar aquilo que o empreendedor às vezes tem mais medo, que é, cara, senta na mesa e negocia, pô. Senta na mesa e conversa. O cara quer parar, quer cancelar o contrato? Ele pode cancelar o contrato. Você vai perder a receita? Vai perder a receita, cara. Só que o que é melhor? Você perder a receita ou perder o business? Uhum. Perder o negócio inteiro. Então, assim, é muito complicado. Não é fácil. É muita coisa para equilibrar. Mas, de novo, você tem que ter uma relação que funcione, que te permite ser aberto. O que investidor odeia? Surpresa. Surpresa. Você chegar com a bomba no colo dele do nada, a gente odeia isso, cara. Todo mundo odeia, né? Você virar assim, tá tudo bem, tudo muito bem, a gente tá disponível, cara. Eu tenho
disponibilidade da minha agenda a hora que o empreendedor quiser para sentar, conversar e tal. Aí, do nada, o cara me chega depois de um mês e me fala, então, o business vai fechar? Você fica, peraí, o que aconteceu? Sim. Mas, enfim, nós temos tempo até amanhã para ficar discutindo esse É, tempo, porque... é um assunto que... É porque o empreendedor, ele fica... Ele precisa passar o lado bom, ele tem medo de passar o lado ruim, aí tem um sentimento de não querer incomodar, mas parece que quando você pega e larga a bomba, aí você É. incomoda de verdade. Cara, é relacionamento. É. É tipo, é ser, assim, você tem um relacionamento franco, aberto. Assim, entenda, é um investidor, é um investidor. Uhum. Não vai ser seu amiguinho, não vai ser seu parça. Os bons investidores, eles conseguem criar um relacionamento que vai te abrir porta, que vai te deixar bem, que vai ser produtivo para você. Só que a gente tem um dever fiduciário para com os nossos investidores também. Então, na hora que o empreendedor ele vai chegar e falar, tá tudo dando merda, a gente tem um dever fiduciário de olhar, então, como é que a gente se salva. Uhum. Então, O fundo, né? o fundo, Fundo. o fundo. Então, assim, se você tem um relacionamento que é mais franco, transparente com o fundo, ele consegue ver antes o que está acontecendo, consegue te dar uns toques. O que é não, igual eu falei. Primeiro, os sócios dos fundos geralmente são pessoas que manjam do assunto. Uhum. Eles manjam, eles já passaram, muitos já foram empreendedores, outros já passaram por muita treta corporativa. Então eles manjam como é que funciona. Eles têm muita experiência. Não são neguinho que nasceu ontem, recebeu, por exemplo, no nosso caso, $50 milhões para investir. Não, a gente tá aprendendo muito, tá errando muito, mas os sócios eu te falo, cara, se eu passar o currículo deles aqui, vocês vão ficar de queixo caído, porque são pessoas muito boas. Pra chegar nesse patamar, com certeza. Exatamente. E, assim, modéstia à fava, eu também tenho aí 10, 11 anos mexendo com startup. Eu já vi muita coisa dando errado. Já tive a minha, já. Eu sei de cor salteado tudo que eu errei na minha jornada empreendedora. Eu quero evitar que você faça os mesmos erros. E eu entendo de um mercado, eu entendo de uma coisa que, tudo bem, não era no mercado agro, mas vender produtos de dados, por exemplo. Eu sei como é que funciona essa jossa. Eu sei o que você tem que pensar. Eu sei como é que vai ser o modelo de distribuição disso que vai funcionar. Porque eu testei, eu tava lá, eu tava sofrendo. Sei qual que é o feedback. Além disso, tem as nuances, cara. E é óbvio, assim, você vai querer, de novo, você tá falando com o investidor mantendo a relação aberta porque ele vai, um, te apresentar outros investidores e dois, colocar mais dinheiro em você no futuro. Tá, esse é o seu interesse como empreendedor, vamos ser sinceros. Mas, principalmente, você tem acesso a recursos que você não teria. Então, Uhum. me fala que startup não gostaria de ter um cara tirando um dia da semana que seja para sentar com possíveis clientes de alto nível e pensar como que esse cliente pode comprar a tecnologia da sua startup. Que é o que eu faço, cara. Uhum. No final das contas, eu tô lá, batendo na porta. Eu tenho uma reunião semanal com a Nestlé. Pra quê? Apresentar o Não é portfólio. pra eu ficar apresentando a performance do fundo, até porque performance de fundo de venture capital é tudo papel até que chega no final, né? E muda pouco. A gente tem uma rodada de uma startup ou outra, assim, a gente tem, sei lá, das 24, 5 levantando rodada por ano, mais ou menos. Então, assim, muda pouco da performance. Porque eu tô lá semanalmente, não tem mudança semanal para eu sentar para ele justificar. O que eu tô lá virando e falando, cara, como é que eu consigo fazer essa startup aqui desenvolver melhor o seu produto? Então, a gente chegou através desse investimento da Nestlé, a gente apresentou a startup nossa pro Product Manager global de soluções para os agrônomos da Nestlé.
Eu tô tendo reunião basicamente a cada 2 semanas com head de supply, da Nestlé América Latina. Uhum. A gente tá tendo reunião semanal com um mercado ou outro. Então isso dá um insight pra gente, uma abertura que, com todo respeito, startup não consegue ter. Não, É mais Ou difícil. sofre É. muito pra ter. E total. aí, você falou agora, pá, modéstia fava, sem modéstia nenhuma, isso é muito importante. A gente realmente, enquanto startupeiro, vai buscar alguém que tenha o conhecimento e business, para você formatar um outro business, ele tinha uma startup de armários inteligentes. A minha startup é de eficiência energética para pequenas e médias empresas. Formatar um negócio é muito parecido, então as dores vão ser muito parecidas. E eu queria pegar um gancho dos seus anos de experiência. O que você aprendeu com esses anos todos de experiência em inovação e startup que você gostaria de compartilhar com os empreendedores? Por quê? Quem está assistindo a gente vão ter empreendedores, vão ter investidores, porque tem vários programas dentro do nosso Uhum. grupo. Então, o que você gostaria de compartilhar? Sei lá, 3 dicas principais. Uma você já falou, já vou te fazer a deixa, que é o relacionamento. Isso. Eu acredito muito que o relacionamento, de fato, é manter os investidores próximos, aqueles investidores mais Isso estratégicos, por não só exemplo. para investidor, é investidor e Claro, cliente. em cliente, com parceiro, enfim, Isso. relacionamento é bem importante. Quais são as outras dicas que você daria para um empreendedor iniciante? Nossa, agora que eu que eu falo as opiniões impopulares, né. Cara, eu acho que a primeira coisa que o empreendedor tem que entender é que ele tá errado. Ele não tá errado em empreender, ele não tá errado em querer fazer a empresa crescer pra caramba, ele tá errado só em todo o resto de como vai funcionar o negócio dele. Isso não tem problema, cara, você tá começando algo novo, você não sabe, você não entende como é que funciona. Então assim, você vai estar errado. O seu caminho é exatamente de uma posição que você tá errado em tudo ou 90% ou muita, eh, parte do business, até um caminho que você tá mais certo do que errado. E esse é um caminho muito doloroso para o empreendedor, cara. Total. Eh, eu assim, o que eu mais vejo é, assim, empreendedor com a maior certeza do mundo, mas sem um cliente no bolso. Isso é notório, é todo É. mundo. Então, assim, você tem uma oportunidade, você tem uma ideia de como que vai funcionar, assim, o grande, o macro, pode estar alinhado, eu acho que tem que estar alinhado, inclusive, você tem que ter um insight legal sobre como que o pessoal faz, só que o operacional, aquilo ali, como que você vai até mesmo fazer a venda, para quem que você vai vender e tal, você tá errado, cara. Hum. Vamos descobrir como que você acerta então, como que é essa relação, como que você vai fazer, como que você vai desenvolver. Uhum. E, de novo, a minha visão como investidor é como que eu facilito isso. Não quero ser um estorvo, eu quero facilitar, porque afinal de contas, se você vai bem, eu vou bem. Então, primeiro ponto, acho que é entender isso e entender que a jornada é essa, é sair do estar mais errado do que é certo para estar mais certo do que errado. Uma você já me deu, a segunda é essa, aí a terceira. Cara, sabe que eu acho que eu já cobri tudo com essa que eu Bom, falei agora? Porque no final das contas é isso, é relacionamento e entendimento da jornada. É você entender que o processo é esse, eventualmente chegar num ponto que você tá mais certo do que errado. É porque dentro disso aí dá pra puxar muita coisa. Dentro dá. É, entender que você tá errado, você vai virar certo, é o quê? Experiência, Feedback, testar, feedback, é, tá? é verdade. Discovery. Vai aprender, você ué. fazer tudo conversa com o cliente, foco no cliente. É você partir do princípio, cara, eu tô errado, como é que o meu cliente vai ver esse meu produto? Então eu vou conversar com ele, vou perguntar pra ele se faz sentido. Uhum. E vou fazer os ajustes naquilo que não faz pra eu estar mais certo do que errado. Eh, então eu acho que o caminho é mais ou menos esse, cara, Tá, ver isso, essa jornada como que eu acerto mais do que eu erro. boa.
A gente está caminhando para os últimos 10 minutos da nossa conversa, que já foram quase Nossa 2 senhora, horas. já, pelo amor de Deus, eu Já falo passou de demais, 1 hora e gente. meia. Você Pelo tá- amor de Deus, eu falo demais. E eu gosto de cumprir ali assim Que é bom, porque falou muito, mas falou muito conteúdo. Ah, eu E anotei tudo aqui, tudo em bullet escutativa. points. Se não for só baboseiro, que... Não. Vai ser bem, bem top. Essa última, então, eu gostei pra caramba. A jornada de você estar mais errado do que certo para você estar mais certo do que errado. Isso é sensacional. Eu vou pegar o finalzinho agora, né, aproveitando que vocês, enfim, estão com esse terceiro fundo, com, enfim, uma quantia legal para investir, com a meta de investir em 30 Precisando investir. Precisando investir, né? Então, quais conselhos você daria, né? Que conselho você quer dar para startups que estão com rodadas abertas, estão buscando investimento para ter contato com vocês? Putz, a gente só tem mais 10 minutos? Não, pode falar. Assim, que estão com rodada aberta hoje, né? Primeiro de tudo, cara, você tem que entender o mercado. Uhum. Quando você vai levantar dinheiro, não pode ser um negócio amador. Nós estamos em 2024, pelo amor de Deus. Assim, não faz um processo amador. Faz um pitch legal, interessante. Eu sei que você vai ter muita dúvida, igual eu estava falando. Você vai estar errado, você vai ter muita dúvida, você não vai saber o que fazer, mas... A primeira coisa, nós estamos em 2024, cara. O primeiro boom de startup do Brasil, se você quiser colocar só assim, foi 2013. A gente já tem noção o que é um pitch. Uhum. Ah, mas eu quero fazer diferente e tal. Não faça. Com todo respeito. Obrigado. Cara, existe Tem regra. manual pra isso. Existe regra, existe manual. Então, assim, entenda o mercado. Segunda coisa. A menos que você esteja com fluxo de caixa positivo, a rodada que você está procurando é para você ficar com fluxo de caixa positivo. Hoje é isso. Assim, pode ser, entre aspas, papo furado, pode ser de verdade, mas hoje a gente está vivendo uma contradição no mundo do venture capital, que é os fundos estão sentados em muito dinheiro e, ao mesmo tempo, eles estão com muito pouco dinheiro para investir. E o que eu quero dizer com isso? Tem muito fundo que levantou muita grana. Mas, dadas as condições hoje do mercado, e olha que a gente investe em longo prazo, um fundo de VC é um investimento de 10 anos, se você colocar 10, 12 anos, as condições do mercado hoje são condições muito áridas para você levantar dinheiro. Então, o poder está muito mais na mão do VC, do investidor. Então, assim, enquanto em 2020, 2021 teve boom de funding, você fechava a rodada com 3 dias, deixando o nego pra fora, rindo da cara de investidor que demorou mais pra... Cara, não é isso mais. Empresas que tá conseguindo fazer isso hoje em dia são muito poucas e são teses muito específicas, que são muito amplas, que você tá tendo uma atração legal. O empreendedor fez o dever de casa para chegar naquele ponto. Às vezes ele até tem o acesso específico do cara que tem a grana. Exatamente. Tipo, cara, são teses específicas, com acesso específico, com founder específico e principalmente fez o dever de casa. Uhum. E o dever de casa o que é? É lidar com isso de maneira profissional. Você tá levantando dinheiro, cara. Você não tá, sei lá, fazendo rifa pra pagar a PlayStation do amiguinho, não. Você tá levantando dinheiro para um business. Você tem que fazer isso de maneira profissional. Uhum. Você precisa ter um pitch bom, um data room arrumadinho. Você precisa adiantar as possíveis objeções de um fundo. Você precisa ter um funil de fundo. Cara, você tá... De novo, nós estamos em 2024, cara. Eu pequei muito nisso quando era empreendedor, não gostava de fazer funil de fundo, não entendia para que servia. Hoje eu vejo, cara. Não. Tem que ter um CRM ali Você só pra precisa isso. ter o CRM, você precisa começar a captar dinheiro hoje. Você fechou uma rodada ontem, hoje de manhã você já precisa ter reunião com o investidor para falar da próxima. Ah, mas eu não sei quanto que vai ser, Não precisa, cara. Você precisa estar conversando. Isso é muito importante. E ter uma conversa. Então, assim, trata isso realmente como um processo profissional. Uhum. É o seu trabalho como CEO, além das 500 outras mil coisas que você tem, se certificar que a empresa vai ter recurso para
se manter viva. Recurso de gente e recurso de dinheiro. Então você tem que trabalhar isso de uma maneira profissional. Não adianta hoje, assim, por sorte, chega muito pouco caso assim, mas gente que tá pedindo dinheiro para o nosso fundo, assim, pedindo $10.000 de investimento para fundo que investe 1 milhão. Eu não entendeu o que serve. Não entender, cara. Não saber o que o fundo faz, não fazer a pesquisa do fundo, não entendendo o que o fundo fez. Então, é isso. Acho que assim, o maior conselho que eu posso dar é: se você é CEO de uma startup que tá com rodada aberta hoje, foque nisso de uma maneira profissional. É isso. Legal. Porque o resto daí flui. Botei o dever de casa. Tá com rodada de captação de investimento aberta aqui. Legal. Acho que é importante porque o ecossistema de startup de Brasília, você acompanhou, você esteve por aqui, por perto, ele vem crescendo e tem já grandes cases de grandes captações Sim, aqui. Então sim. tem Origem, tem Ribble, tem Zapay, tem BX Blue, enfim, tem uma Isso. galerinha. É. A gente já fez rodada de captação também, já captamos alguns milhões, então é importante, só que ele vai ficando cada vez mais robusto, mais complexo, Isso. cada vez mais profissional. Então esse dever de casa aqui, né? Foco profissional no processo, ter um pitch bom, data home, adiantar as objeções, funil de fundos. Então esse Isso. é o É basicamente isso. Porque isso é um processo profissional, cara. Uhum. E assim, sinceramente, é o meu processo que a gente usa para Sim. captar fundo de quem vai investir no nosso fundo de investimento, né? Então, a gente tem que arrumar a casa. A gente não pode chegar lá com, assim, por mais que você consiga, e eu já fiz isso, ganhar cliente com PowerPoint só, Uhum. na hora de investimento, cara, o A barra buraco é muito mais alta. a barra é muito alta. Legal. Cliente deixa você se safar com cada coisa que você não acredita. Investidor, não. Verdade. É. Então, a gente está caminhando aqui para o finalzinho já. Já vamos para 4 minutos finais. Se você tiver alguma mensagem a mais, algo que você queira falar, algum projeto que está aberto, um processo seletivo do Yield Lab, tipo, Yield Lab, tipo assim, o que você precisar falar, espaço aberto para o que você precisar falar agora. Putz. Porque às vezes assim, eu tô dando um exemplo. Tem um evento que vai acontecer aqui o Duda teve aqui da última vez, vão ter um evento no Impact Hub para falar sobre tal coisa. Estamos, quer conhecer mais sobre a gente, site tal, você quer meu contato, por aí vai. Eu acho que meu contato, primeiro de tudo, né? Assim, eu posso não estar dentro 100% do processo de investimento, só que a gente tem bem aberto, assim, a gente vai se repassando internamente as oportunidades. Então, quem quiser pode mandar um e-mail, guilherme@theyieldlab.com. A gente Eu vai sei que é colocar na difícil, descrição do... isso, pode colocar. Eu sei que é um nome muito difícil, mas tem toda uma história aí, igual falei. De evento, assim, quem quiser encontrar comigo e com o resto do time, a gente vai estar no World Agritech São Paulo, que é World Agritech South America, na verdade, que é em São Paulo, 18 e 19 de junho desse ano. Cara, a gente tá sempre fazendo muita coisa, então assim, é até difícil falar de... Acompanha pelo site e entra no LinkedIn. Acompanha pelo LinkedIn. Legal. Acompanha pelo LinkedIn. Legal. Nosso LinkedIn a gente posta bastante coisa. A gente preza também por estar em todos os lugares o tempo todo. Então, é isso. E saibam que a gente está com dinheiro para investir. A gente está procurando bons empreendedores, boas startups para botar essa grana. Incrível. Todo investidor que a gente traz aqui é a mesma história. Tô com dinheiro, não tem oportunidade. Exatamente. Não tem oportunidade, assim, que tá encaixado Isso. com Cara, a minha realidade. Importante. É o momento, saca? É o momento. Legal. E se eu for começar a falar do momento, a gente passa mais 5 horas aqui. Tranquilo. E aí, para finalizar 100% agora, a gente, normalmente, no final, a gente, no Duda, eu falei assim, quem que você recomenda para sentar aqui para trocar uma ideia? Então, quem que você hoje conhece de outro fundo que, gostaria de VC e trocar tal. uma ideia aqui com a gente, falar mais sobre o fundo, tá com oportunidades também, tá investindo fora do eixo, ou até mesmo lá no eixo Rio-São Paulo, mas enfim, a gente quer olhar, a gente é Brasília, né? Então a gente está olhando para Goiânia, Brasília, aqui, Centro-Oeste, Centro-Oeste. Minas. Fomentar esse É. ecossistema.
Putz, cara, em todos os meus co-investidores. Não, cara, assim, eu acho hoje que a, a maioria dos fundos estão olhando, pelo menos dentro do que a gente atua, eles estão olhando para fora do eixo, assim. No agro, principalmente, não tem como você Tem olhar. como não olhar. Sim, os fundos estão baseados em Sampa. A gente sabe que São Paulo é um hub para você ir sentar, conversar. Mas você pega, por exemplo, eu tô em BH, eu sou baseado lá em BH, moro em BH, tento participar do ecossistema de BH sempre que possível. Mas todos os fundos estão dando uma olhada mais geral hoje no Brasil. É difícil, mas eu acho que hoje tá mais fácil de chegar um pouco mais nos fundos do que era 5, 6 anos atrás. Aí 2018, 2019 que eu tô pensando. Tá mais acessível, mas demora mais, né? Tem que lembrar disso. Assim, você chega, você sabe, os fundos estão mais abertos a olhar coisa fora do eixo tradicional, digamos assim. Dito isso, cara, eu vou sair mandando fundo. Acho que o pessoal da Barney é um pessoal legal, Barney Investimentos é um pessoal O legal de Duda se citou trazer. o Thiago lá da Barney. Isso. Conheço ele. Aí tem claramente o pessoal da SP Ventures, que também é um pessoal massa para falar no agro. O pessoal da Baraúna tá colocando. Eu tô falando tudo com investidor, mas é porque acaba que é o pessoal que a gente conversa bastante. Aquele E cara que você manda um aí, WhatsApp e fala assim, vamos lá gravar. Pronto, é isso. e assim, acaba que também os caras que são, assim, os caras do mercado, né? Então, se você conseguir conversar com o Kazek, Headpoint, os caras que estão aí. O que eu tenho de mexendo com startup e inovação, os caras têm só de fundo. Então, é sucesso. Legal. Então, beleza. Depois, quando sair o episódio, você manda para os seus amigos. Pode Eu deixar. quero participar. Eu quero esses dois malucos doidos fazendo pergunta pra gente também. Então, obrigado pelo seu tempo. Obrigado É por isso. todos os insights. Essas perguntas elas vão gerar alguns cortes que você vai conseguir usar também. Enfim, a Então. ideia da gente é que o conteúdo que está sendo falado aqui nessa mesa chegue a mais empreendedores, mais investidores, mais co-investidores para gerar negócio para vocês também. Então, brigadaço pelo seu tempo. Cara, eu que agradeço. De verdade, é uma oportunidade super massa estar trabalhando aqui. A gente, dentro do fundo, faz muito trabalho de ecossistema. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui no ACS de tentar dar uma força maior ainda para o ecossistema de Brasília, acho que faz todo sentido. E Obrigado. realmente, assim, cara, é isso. A gente gosta de acionar. A gente tem eu acabei não comentando, a gente tem um braço dentro do fundo de criação e apoio a desenvolvimento de ecossistema para o agro também. Então, é algo que está na nossa veia, né? Então, toda essa parte que eu falei bonita de relacionamento com corporate surgiu lá porque a gente precisava sentar com o agricultor, com o produtor e falar, cara, vamos testar essa tecnologia? Como é que funciona? É uma coisa que a gente quer replicar aqui no Brasil, inclusive. A gente está procurando, se por algum acaso tem algum produtor aí que está assistindo a gente, que gostou, quer entender mais como é que funciona esse bicho de startup e tal, a gente está procurando maneiras de fazer fundos ou parcerias com grupos de produtores para eles poderem adotar as tecnologias que a gente está vendo aí no mercado. Show. Então, Combinado. Então, eu vou pegar um gancho aqui. Você que está em casa, está assistindo, tem alguma dúvida, né? A gente está com o guia aqui. Temos acesso a ele, você também consegue ter acesso. Pode mandar uma mensagem aqui na descrição do YouTube ou lá no Instagram, você pode mandar no direct. A gente conecta com a galera que a gente está trazendo aqui. Tô com uma dúvida, tenho acesso, cara, quero fazer um pitch. Porra, o cara tá na nossa frente e a gente tá trazendo essa galera para conversar, não para bater papo com a gente, mas para bater papo com vocês. Então, o acesso está aqui. Manda uma mensagem lá pra gente, tanto no YouTube, no Instagram, TikTok, né, onde você achar a gente aí. Manda um direct, a gente responde, faz a conexão, faz a ponte, traz o cara pra gerar um relacionamento totalmente give back. A gente quer entregar pra vocês que estão aí assistindo. Então, obrigado. Quer dar um obrigado? Valeu, galera. Obrigado por quem assistiu aí. De novo, mandem aqui nos comentários onde vocês estão vendo. A gente tá aqui para vocês, né? Para o ecossistema. É importante essa segunda leva, o boom, a gente aproveitar esse boom que está acontecendo também de fomento ao ecossistema, esse movimento que está acontecendo.
Então, aproveitem aqui esse canal para conseguir alcançar parceiros, sócio, investidor, enfim, o que vocês precisarem. Esse aqui, o Lancei essa plataforma de conexão que a gente está construindo para vocês. Obrigadão. Beleza. Tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigado. Valeu.